O ser humano possui a característica privilegiada da autoconsciência, que foi conquistada através de uma história pregressa de evolução, segundo a filosofia esotérica. Então, a filosofia esotérica diz que a vida, a consciência, o espírito, vem perpassando por todo um ciclo de se mostrar ao mundo, de se recolher, e nesse ciclo vem por períodos, né, em que se fala de essência elemental, de coisas ainda, de reinos da natureza ainda anteriores ao reino mineral, passando por ele, pelo vegetal, animal, humano e indo além do reino humano. Mas a autoconsciência, essa capacidade de saber que eu sou eu, né, de me diferenciar do resto do mundo realmente, ela é uma característica do reino humano. É no reino humano que nós percebemos isso e que começamos então a pensar, né, e a perceber esse jogo todo que existe em nossas vidas, na manifestação de nossas vidas. É com essa autoconsciência que nós podemos então começar a perceber que há uma presença mais sutil em nós, que há algo mais sutil em nós. O animal provavelmente não sabe disso, ele pode até demonstrar afeto, demonstrar lealdade, demonstrar até se sacrificar, né, em função de alguém, de um outro animal talvez, ou de um ser humano, mas ele não sabe, isso é feito de uma forma instintiva. Nós temos essa capacidade, acho que abençoada, de percebermos, né, que há algo mais sutil presente em nós e que, em certo momento, poderemos também deduzir que isso que é sutil em nós norteia a nossa vida, dá sentido à nossa vida, dá sentido à existência de todas as coisas. Só que nesse processo, antes que chegue a esse nível da autoconsciência, nós, digo nós de uma maneira geral, né, nós temos a questão da identificação, né? Enquanto não percebemos esse espírito, não nos identificamos com ele, com suas necessidades. Quando nós começamos a perceber, é que há uma mudança importante, né, no processo evolutivo. Mas antes dessa percepção, então, a identificação é mais com as coisas da matéria, com as necessidades mais básicas do ser humano. E chegando esse momento de uma autopercepção, né, em que ela começa a se desenhar, começa a surgir o conflito. Enquanto nós achamos que só a matéria interessa, não há nenhum conflito, ou pelo menos não há grandes conflitos. Mas no momento em que começamos a perceber um sentido maior para a vida, e que isso é intrínseco a nós, os conflitos podem começar a surgir. Eu criei aqui um exemplozinho aqui, talvez meio bobinho, mas vamos usá-lo, né? Já usei lá a primeira vez que falei sobre o tema. Pensemos a questão da esmola, né? Que é um conflito que eu sempre carrego, a questão de dar dinheiro para alguém nos semáforos, né? A gente para ali, né, e vem uma velhinha debaixo de sol, né, com a latinha, com sei lá com o quê, pedindo um dinheiro, mostrando um documento, às vezes, né? Muitas vezes o impulso inicial que nós temos é de doar alguma coisa, dar alguma coisa para aquela pessoa. Mas aí vem, poxa vida, será que alguém não trouxe essa senhora e a colocou aqui debaixo do sol para depois pegar o dinheiro que ela ganhar e beber cachaça com esse dinheiro? Aí surge um conflito, né? O primeiro impulso de dar um dinheiro sem pensar muito, acho que nós podemos tirar várias conclusões sobre ele, não vamos falar muito disso. Mas talvez seja um impulso daquela nossa natureza espiritual, daquele princípio que está presente em nós, daquela polaridade mais sutil da vida, do espírito que está presente em nós. O espírito é por si só compassivo e generoso. Então há essa tendência, né, muitas vezes instintiva, né? Mas poderia ser uma tendência também meio de, puxa, eu sempre dei dinheiro, então vou dar dinheiro aqui, ou não interessa se alguém vai tá usando mal isso que eu estou fazendo. Mas muitas vezes a gente quer realmente fazer o bem. Mas quando surge o conflito, então, e se esse dinheiro fosse usado não para o bem, não para alimentar essa pessoa? Pode ser um motivo para que eu não dê nada, mas pode ser também um motivo para eu
continuar do jeito que eu sou, se eu não dava antes nada para ninguém, vou continuar não fazendo isso. Essa tendência talvez seja talvez não, acredito mesmo que é uma tendência oriunda da nossa outra polaridade primordial, da nossa polaridade mais material, que tende a ser egoísta, que tende a nos prender à matéria, a nos levar a não cometer bons atos e coisas assim. Então, todo o conflito humano, esse é só um exemplo, né? Mas todos os conflitos que nós trazemos, né, eles são sempre resultados dessas duas tendências presentes em nós, né? Dessas duas tendências primordiais que estão presentes em nós, né? A gente poderia dizer que o ser humano é um conflito ambulante, né? Que ele é que percebe essas coisas, né? E nós carregamos essas dúvidas sempre. Bom, e o que é a meditação? O que é meditar? E o que meditar tem a ver com tudo isso? Certa vez eu fiz um curso de meditação aqui nessa sala, né, e o expositor, né, o irmão Antônio Carlos Xavier, era um curso de meditação, de meditação do budismo tibetano, e o Xavier falou naquela ocasião que quando você senta para meditar, você já está meditando. Aquilo me chocou, né? Eu demorei muito para aceitar que isso era assim, né? Que é necessário um primeiro passo. Né? E que sentar para meditar, né, resolver se dedicar a meditar, já é dar o primeiro passo. Então, nesse momento, você já está começando a meditar. Os zen budistas falam que é necessário sentar e contar a respiração. Né? Eles indicam essa técnica, né, de contar a respiração, né? Dizendo que é meditar. Né? Os cristãos dizem que orar pode ser meditar, ou que orar é meditar. Né? E existem técnicas, né, que recomendam visualização de imagens, repetição de mantras, muitas outras. Existem várias técnicas de meditação. Nos Yoga Sutras de Patanjali, né, que são um tratado, né, compõem um tratado antiquíssimo, né, que talvez a maioria conheça, sobre meditação, sobre Raja Yoga, lá diz que, nós temos duas traduções editadas pela editora Teosófica. Uma é a tradução de Taimni, no livro chamado A Ciência do Yoga. Lá diz, né, o seguinte: Yoga é a cessação dos movimentos da mente. A outra tradução, que é de Rohit Mehta, o mesmo autor desse livro que nós temos como base para a palestra de hoje, chamado Yoga, Ciência da Autorrealização, o mesmo sutra é traduzido dizendo que Yoga é a dissolução dos centros de reação da mente. É a mesma coisa, a gente talvez consiga mostrar isso daqui a pouco. Yoga aqui tido como união. Yoga, a tradução para yoga seria união. União de quê? União da nossa parte mortal com a nossa parte imortal. E a meditação é isso, é o processo de busca de aproximar o homem mortal do homem imortal. Então, meditar é cessar os movimentos da mente, poderíamos dizer assim. Ou meditar é dissolver os centros de reação da mente.